Olá, queridos amigos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É uma alegria estar com os irmãos. Minha gratidão pela oportunidade de aqui podermos refletir juntos à luz da doutrina espírita. Buscamos a inspiração divina para podermos desenvolver o tema que nos foi proposto. Vamos discorrer a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, mais precisamente sobre o item 24 deste mesmo capítulo, que fala a respeito da desgraça real. O espírito de Delfina de Girardin, em 1861, traz uma mensagem muito esclarecedora e muito atual para nossa existência, porque hoje a humanidade está vivendo um momento muito difícil, né? Todos nós estamos passando por grandes desafios, alguns por muitos conflitos, outros precisam passar por muitas dificuldades de todas as ordens, né? Nós estamos vivendo um momento verdadeiramente desafiador para a humanidade. E essa mensagem de Delfina nos faz refletirmos a respeito de todo esse processo que nós estamos vivendo, de que forma nós estamos vivendo tudo isso, se tudo isso que está acontecendo é um castigo enviado por Deus, o que se passa com a humanidade nos dias atuais, de que forma nós estamos vivendo e observando a tudo isso. Então, ela chama-nos a atenção de que nós, aqui na Terra, nós percebemos a desgraça real como sendo todas as coisas vinculadas à nossa vida material, especialmente. Então, ela cita alguns pontos. Ela diz de que muitos de nós percebemos como sendo desgraça a miséria material, a dificuldade da pobreza. Outros tantos pensam que a desgraça é a morte física, quando o corpo perece, a morte prematura. Não aceitamos a questão do desencarne. Nós também consideramos desgraça o momento em que somos, por exemplo, vítimas de uma grande traição, ou quando nosso orgulho é ferido, quando alguém nos afronta, quando alguém nos ofende, nossa vaidade é tocada, as relações familiares, as dificuldades das relações. Nós temos um olhar de percebermos que todas essas questões são desgraças nas nossas vidas. E Delfina nos convida a percebermos todas essas questões de forma diferente, a procurarmos perceber que aquilo que nós observamos e estamos vendo como desgraça são, na verdade, oportunidades, são, na verdade, grandes lições de aprendizado, porque a vida aqui na Terra é mais ou menos como a vida escolar, né? Enquanto crianças, nós vamos para a escola com o desafio de aprendermos. Ali nós passamos por todo um processo de aprendizagem. Aí, em dado momento, nós somos postos à prova. Os professores colocam uma avaliação para saber o que realmente nós conseguimos aproveitar através daquele período em que ela apresentou as lições. Nós aqui na Terra, neste momento, estamos, através dessas dificuldades que nos chegam, que são as lições, nós estamos vivendo o processo de aprendizagem. Então, as dificuldades materiais são grandes lições para todos nós. A separação por conta do desencarne é uma grande lição para todos nós. E percebermos que a morte
do corpo físico não nos mata verdadeiramente, efetivamente, que a morte do corpo físico é apenas uma passagem, uma transformação. Deixamos de estar no plano material e passamos a fazer parte do plano espiritual. Que não há separação definitiva, que não existem perdas. As pessoas costumam dizer: eu perdi o fulano, perdi meu ente querido, perdi esse, perdi aquele. Nós não podemos perder aquilo que não nos pertence. As pessoas que partiram, que faziam parte das nossas relações, que são nossos afetos, continuam a serem nossos afetos. Continua a ser meu pai, continua a ser minha mãe, meus irmãos, continua a ser meu filho, minha filha, meu cônjuge, porque aquele ser não deixou de existir, continua existindo, só que noutra dimensão. E dia virá que, dependendo da nossa capacidade de resignação a este momento da separação, dependendo da capacidade do nosso entendimento, da nossa compreensão e da nossa resignação, quando nós daqui partirmos, o reencontro será certo. Nós voltaremos também para a pátria espiritual. Nós também daremos continuidade à nossa existência. Então, não percebermos a morte física ou a morte prematura como sendo algo derradeiro na nossa vida. Sim, sofrimento, dor, né? Saudade. Sim, que possamos ter o direito de vivenciar esse momento de luto, mas que não temos o direito de cultivarmos o sofrimento, pois que este sofrimento demonstra exclusivamente a falta da nossa visão de futuro, da nossa visão de vida imortal que precisamos despertar dentro de nós. A morte é uma passagem apenas. É uma transformação de estágio apenas. E aqueles que partiram continuam a existir. Então, não é uma desgraça real a separação por conta do desencarne. Nós gostamos de sempre dizer assim que não podemos dizer que perdemos fulano, beltrano, porque a gente perde objetos. Pessoas a gente não perde, porque nós não somos proprietários uns dos outros. Nós estamos aqui porque Deus permitiu essa comunhão, essa relação nossa com as outras pessoas, nesse processo de aprendizagem, neste processo de busca de crescimento. Então, as relações que nós temos com essas pessoas são oportunidades que Deus nos dá para que, através dessa convivência, possamos crescer. Então, tenhamos gratidão diante da providência divina que nos permitiu conviver com este alguém, amar este alguém, ser amado por este alguém, e esse amor se perpetua, e esse sentimento nobre permanece, ele não morre. A morte não mata, a morte termina o corpo material, mas o espírito permanece. Nós nos sentimos vivenciando um processo de desgraça real quando nós somos traídos, quando nós somos ofendidos no nosso orgulho, na nossa vaidade e consideramos sermos a última criatura do universo, abandonados por Deus, sofrendo ali a traição, sofrendo ali o infortúnio, sofrendo ali as misérias morais, a ofensa, a humilhação. Então, Delfina de Girardin nos diz justamente que nós só sentimos tudo isso como desgraça real porque nós estamos vendo o presente como sendo o único momento da nossa existência integral. Nós percebemos a vida de uma forma limitada. Tudo que me aflige agora é o que eu vivo aqui, neste momento, na Terra, na vida material. Mas que desgraça verdadeira, diz ela, né? Há tudo isso e há muitas coisas
mas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça por estes que veem o presente apenas, né? A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato, diz ela. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. E aí ela traz um exemplo, dizendo de uma tempestade que arranca uma árvore, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte de alguém. Então, às vezes, coisas, situações, fatos ocorrem nas nossas vidas para nos livrar de algo pior, de algo mais grave, de algo mais definitivo na nossa vida. Para julgarmos de qualquer coisa, nos diz ela, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, se nós estamos sofrendo neste momento pela separação de um grande afeto da nossa existência, possamos ver, como ela nos diz aqui, nos transportarmos além desta vida, percebermos que existirá um outro momento, que a vida não vai terminar aqui, nem a desta pessoa que partiu, nem mesmo a nossa. Nós também estamos aqui de forma temporária. Nós também partiremos em determinado momento para o plano espiritual e lá nos realizaremos através do reencontro, se nos resignarmos diante da vontade do Pai, se compreendermos a nossa existência como uma existência integral, composta do ontem, das vidas passadas, do hoje, a vida presente, e do futuro, as vidas que ainda virão em uma só vida, porque nós temos uma vida, é como se nós estivéssemos aqui escrevendo um livro, onde cada uma das nossas existências seria um capítulo deste livro, né? Então, nós estamos aqui escrevendo um capítulo a mais da história da nossa vida. Dependerá o capítulo futuro do que nós estivermos semeando hoje aqui. Então, o convite de Delfina é justamente para nós procurarmos observar a nossa existência, as situações que chegam na nossa vida com olhos de ver. Percebermos que todas as coisas que nos chegam são lições, são oportunidades de redenção, de refazimento, de superação. Compreendermos que nós não estamos vítimas de Deus nem de ninguém, mas que, isto sim, nós estamos vivendo um processo de aprendizagem e, como tal, precisamos nos comportarmos como verdadeiros alunos, o aluno que quer aprender a lição, que quer, quando chegar o momento de ser posto à prova, que consiga ser vitorioso, tirando uma boa nota na sua prova. A Joana de Ângeles nos traz uma reflexão muito bonita no livro Desperte e Seja Feliz, com psicografia de Divaldo Franco, sobre luta pela conquista da paz, e que ela diz assim, que se nós anelamos pela tranquilidade que nos falta, no torvelinho mental e emocional, se afligido por problemas e perturbações de várias ordens, nos perdemos em reflexões doloridas, agasalhando o pessimismo e permanecendo desencorajado na luta, planejas integrar-te ao grupo das pessoas realizadoras, confiantes, no entanto, debateste em conflitos intérminos. Alegas que a sorte tem sido madrasta cruel, reservando-te de sabores que não cessam. Parece-te que a marcha das outras pessoas é destituída de desafios e que todas elas avançam felizes, sem atropelos e sem dores. Corrige a ótica de observação e encara os acontecimentos de maneira correta.
De início, considera que tu próprio tens te recusado a ação edificante, não passando as tuas tentativas de ensaios sem continuidade, de fuga ao dever, ao invés de ânsia de conquista. Tudo que se consegue resulta de esforço, dedicação e perseverança. As aquisições morais muitas vezes são penosas, impondo sacrifícios contínuos que trabalham as imperfeições pessoais, liberando o indivíduo das paixões primitivas que lhe constituem impedimentos à ascensão. Assim, não guardes facilidade no processo da evolução que depende de ti, do teu esforço pessoal. Então, nós queremos uma vida nova, nós queremos mudança, nós queremos uma vida mais tranquila, nós queremos paz. Mas diante da menor inconveniência de outro para conosco, qualquer contrariedade, nós criamos um momento de guerra, de batalha. Nos defrontamos com o outro, vamos para a luta, brigamos. Criamos uma situação constrangedora muitas vezes. Então, eu desejo a paz, mas eu construo a guerra. Como vou encontrar a paz nessa situação? Se eu quero a paz, eu preciso verdadeiramente semear a paz por onde passo. Se eu desejo diminuir a miséria material, eu preciso buscar um trabalho que seja digno, mas que seja um trabalho, que eu não fique escolhendo quando eu estou com uma necessidade maior, que eu possa lutar verdadeiramente com aquilo que a vida está me oferecendo naquele momento e não ficar dando as costas constantemente para cada uma das oportunidades que me chegam. Porque muitas vezes nós almejamos a superação, nós almejamos as grandes coisas nas nossas vidas, mas nós queremos chegar lá no cume do monte sem dar o primeiro passo na parte baixa da montanha. Nós visualizamos apenas as coisas negativas e ruins da nossa existência. Não temos olhos para percebermos as boas coisas que nos chegam, como aquela passagem em que Jesus está caminhando a estrada com os seus apóstolos e eles encontram ali um cachorro que está morto no canto da estrada e os apóstolos logo começam a comentar do mau cheiro, incomodados com o cheiro daquele cachorro morto. Então Jesus chama-os à presença daquele animal apodrecido e lhes mostra os seus dentes e lhes diz: olha que lindos são os seus dentes, quão brancos, quão fortes eles são. Jesus traz ali um grande ensinamento, que ao invés de nós olharmos e focarmos a nossa visão para a podridão que nos cerca, que nós tenhamos a capacidade de visualizarmos o que de bom está inserido na nossa existência, o que de produtivo há, os instrumentos preciosos que Deus ofertou a cada um de nós nesta existência, que tenhamos a capacidade de percebermos e de buscarmos essa percepção das coisas que nos rodeiam. Nós trouxemos aqui também o livro Jesus no Lar, o capítulo 48, em que conta a história. Havia uma reunião na casa de Pedro e Jesus lá estava. Muitos reuniam-se para tomarem proveito material daquelas reuniões que Cristo organizava para pregar a palavra de Deus. Então haviam ali negociantes, né, que provocavam o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam, não com o objetivo de se tornarem melhores ou aproveitarem aquele momento para crescerem, mas sim para alugarem os veículos diversos aos doentes que vinham de longe, interessados na assistência de Jesus. E o parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador.
quando o Divino Mestre, como sempre, com toda a sua sabedoria, ele começa a contar, explana uma história, dizendo que um filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes, inflamava-se minuto a minuto contra os maus, os ingratos, os hipócritas. Então, o mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, depois de um aguaceiro, uma chuvarada danada, o tempo limpou e ele o convidou para dar um passeio ao campo. E não havia andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste, e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura, e o mentor, analisando, acrescentou: aqui a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã talvez veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam mais adiante e contemplaram as árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam, em breve até a raiz. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo os lares abençoados dos passarinhos. E ele vai discorrendo nessa história, lançando ali algumas outras situações ao longo do caminho, e por fim ele conclui: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor do plano em que se encontra, guardando-lhe os princípios sublimes. O criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio, e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuís raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um. Isso quer nos dizer: nós nunca, jamais estamos desamparados por Deus. Deus está sempre cuidando de nós. Envia-nos seus mentores, seus mensageiros benditos e divinos a nos orientar, mas precisamos ter este coração aberto, esta alma receptiva, estes olhos de ver, este coração para sentir, este ouvido para ouvir. Muitas vezes nos chegam preciosíssimas oportunidades no dia a dia para que ocorra esse despertar em nós. Mas nós, com nosso olhar somente para a visão daquela desgraça real que nós consideramos ser apenas as coisas da matéria, não vislumbramos, não conseguimos explorar as boas coisas que Deus nos oferta. Que nós possamos, meus amados, percebermos muito mais as oportunidades, muito melhor as oportunidades que Deus nos dá. Um novo amanhecer é sempre uma grande oportunidade. Se estás triste, se estás depressivo, não desista, não desanime. Deus está contigo, Deus está com todos nós, mas nós precisamos nos movimentarmos em busca do socorro, do auxílio, em busca do amparo, porque nos dias de hoje são inúmeras as possibilidades de socorro que são prestadas. As casas espíritas, os psicólogos, os psiquiatras, os voluntários de todas as ordens.
Em cada esquina tem alguém disposto a auxiliar e ajudar. Não te entrega ao desânimo, não te entrega à dor e ao sofrimento, porque estas são instrumentos, a dor e o sofrimento são instrumentos para o nosso progresso, para a nossa evolução. São lições que precisamos explorar melhor. Precisamos buscar compreender qual o recado que cada dor, que cada sofrimento está trazendo à nossa existência atual. Que possamos continuar escrevendo este capítulo do livro da nossa vida com força, com coragem, com fé, com determinação. Deus estará a nos guiar. Jesus nos mostrará os caminhos. Nosso mentor espiritual estará nos inspirando e nos intuindo as escolhas, as boas decisões, ao bom caminho, ao bom combate. Mas nós precisamos nos movimentarmos em busca de concretizarmos a batalha que viemos lutar aqui nesta vida. Como disse Delfina também no item 24 do Evangelho, capítulo 5, o soldado quer estar no campo de batalha, não importando se lá ele vai perder a sua arma, ele vai perder o seu corpo, ele vai perder as suas vestes. O importante para ele é lutar e que sejamos cada um de nós verdadeiramente lutadores, lutadores do bem, do amor e da paz. Que Deus esteja com todos, que Jesus ilumine-nos a cada um e que nossos mentores espirituais sempre consigam acessar-nos a boas inspirações, a bons conselhos. Muito obrigada, minha gratidão pela oportunidade e que possamos ficar todos com o nosso Pai a nos guiar. Que assim seja.